Olá, boa tarde a todos. Eu acompanho o canal do Léo. Até teve um vídeo lá que ele fez, admiro o bom humor dele lá, do vídeo que ele dá. Foi um cara que ele falou, é tudo comunismo agora e tal. Ele deve lembrar disso, aquele vídeo eu dei muita risada. Mas eu vejo que ele é uma pessoa que quer agregar as pessoas, quer que se discuta realmente e mostrar que política é para todos. Hoje que aquela polarização de 2018 caiu bem, Léo. Você acha possível, né? Sou petista, gosto do PT e tal. Mas você acha possível hoje que o Brasil, ano que vem, com o Lula, consiga fazer um governo mais técnico que político para nós resolver os problemas que foi criado pela necropolítica, são a destruição do meio ambiente, os cortes na CLT. O país, né, a gente sabe que o país está totalmente entregue à destruição. Você acha que vai ser possível conseguir fazer um governo com pessoas técnicas em áreas específicas? Se você puder responder isso, eu agradeço. Muito obrigado. Gente, deixa eu começar respondendo. Eu agradeço a pergunta. Deixa eu começar respondendo, assim, usando a sinceridade, porque eu não uso a sinceridade para julgar ninguém para baixo. Eu uso a sinceridade para chamar atenção sobre o tamanho do inimigo e para a responsabilidade que a gente tem para a gente não achar que estamos bem assim como parece, sabe? Eu acho assim, uma das coisas mais perigosas que nós temos hoje é a certeza da vitória do Lula, porque as pesquisas, né, nessa mesma distância das eleições, em 2018, né, quando a gente estava lá para 2017, a gente tinha em todos os cenários o Bolsonaro derrotado. Então, o Bolsonaro é o segundo turno perfeito. Qual que é o detalhe? O detalhe é que a gente percebe que, neste momento, a dor do brasileiro ela demanda realmente uma mudança. Mas nós temos uma situação completamente atípica. Nós temos uma situação dentro da qual o Bolsonaro não tem nenhum argumento para existir, assim como o neoliberalismo, nesse momento ele está quietinho, porque ele sabe que fora do horário do momento das eleições, o que você precisa fazer é trabalhar o anti. Então, veja bem, enquanto nós estamos trabalhando de uma forma completamente contrária ao estado da arte, da técnica da comunicação, nós estamos olhando para as pesquisas de hoje, imaginando que as pesquisas de hoje apontam o resultado de 2022, o neoliberalismo ele está trabalhando um pano de fundo, ou seja, está trabalhando o subconsciente do brasileiro para em 2022 ele usar esse subconsciente e fazer o que fizeram trabalhando o subconsciente do brasileiro contra o Lula, contra o PT durante todo esse tempo, para 2017, 2018 fecharem 2018 aí como uma madeira de piroca, kit gay, e usarem o subconsciente já programado e trazer só os signos para aguçar aquele desespero que já estava no subconsciente. Então, o que é muito importante? Hoje nós temos uma situação que não é a situação de 2022. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Qual que é a situação de hoje? O Brasil decepcionado com o Bolsonaro por causa do Bolsonaro, exterminador do povo brasileiro na Covid-19. Essa é a situação de hoje. Qual que é a situação de 2022? Esperamos, pelo menos, né, essa é a expectativa, pode ser que a gente tenha aí variantes de todos o alfabeto grego e depois a gente parta para outros alfabetos e que essa doença nunca acabe, que ela acabe com a humanidade. Mas a expectativa que a gente tem para 2022 é o Brasil quebrado, pós-pandemia, porém a pandemia vai ter sido superada. Qual que vai ser a dor em 2022? O ser humano brasileiro, ele não foi programado para ter amor ao próximo. O ser humano brasileiro cresceu vendo filme americano, ele foi programado para ter amor ao patrimônio. Então, em 2022, nas eleições, as pessoas não vão sentir a dor do parente que elas perderam, elas vão estar sentindo a dor da empresa que fechou, do emprego que perderam. E ali, todas essas empresas e empregos que foram fechados por causa das políticas neoliberais, elas vão ser revertidas, porque eu digo que se eu fosse estrategista do Bolsonaro, eu faria dessa forma. Se eu fosse. E a melhor forma de você pensar uma técnica de combate é essa. O que eu faria se eu tivesse no lugar do outro? Se eu tivesse como estrategista do Bolsonaro, eu utilizaria em 2022 o argumento de que a esquerda quebrou a economia brasileira. Então, toda a desgraça que aconteceu na economia brasileira, que começou em 2013,
Eu ia atribuir toda essa desgraça ao posicionamento da esquerda de ter lutado contra o isolamento social. Ah, mas espera aí, ele não vai poder fazer isso porque muitas pessoas morreram. Esse é o detalhe. Muitas pessoas morreram e o sofrimento já vai ter passado, só que o sofrimento da falta de emprego, o sofrimento da falta das indústrias, da falta do comércio, que são coisas que já estavam para acontecer com ou sem pandemia, porque o neoliberalismo para o Brasil é isso, fechamento de indústria e comércio. Então, com ou sem Covid-19, a gente estaria vivendo o fechado com o Bolsonaro do mesmo jeito, mas lá ele vai ter esse argumento para dizer: foi a esquerda que acabou com a economia. Você está desempregado hoje? Você está desempregado porque a esquerda pediu para fechar o comércio. A gente poderia ter. Aí eles vão ter as teorias dele, o Reis vai ter a teoria dele, a Mia Khalifa vai voltar e etc. Então precisamos ter bastante cuidado por causa disso. Enquanto a esquerda ela está trabalhando fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida, trabalhando o entretenimento, o neoliberalismo, que pode se manifestar tanto da forma do Bolsonaro como uma variante do Bolsonaro, que pode ser ainda pior que o Bolsonaro, ele está trabalhando o subconsciente do brasileiro. E no subconsciente do brasileiro, ele está trabalhando que o problema é o STF, está trabalhando que o problema é o Congresso Nacional e que o problema são os governadores. Ou seja, o problema não é o Bolsonaro nem a política neoliberal. Como nós não falamos da política neoliberal, como nós não estamos jogando na cara do povo brasileiro que a culpa do que aconteceu foi da Operação Lava Jato coordenada pelos Estados Unidos, a gente continua apontando o inimigo dentro do Brasil e tanto esquerda como direita estão sendo pagos para falar do Bolsonaro, seja mal ou seja bem, a gente pode chegar em 2022 numa situação em que o neoliberalismo vai ter um controle total sobre a sociedade, porque além de ter todas as redes sociais, o neoliberalismo vai ter o subconsciente do povo brasileiro. E vai bastar estalar os dedos e falar uma coisa como, por exemplo, kit gay ou corrupção, que aquele cardume vai se levantar desesperadamente para proteger o antilulismo, para destruir o Lula, porque o Lula representa corrupção, representa kit gay, e aí os números que a gente está vendo hoje nas pesquisas, eles serão revertidos. Então, é muito importante a gente ter consciência de que os números de hoje não significam os números das eleições de 2022. As pesquisas estão sendo fraudadas? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que a gente está fazendo pesquisas num cenário em que a emoção predominante está relacionada à Covid-19 e que eles não começaram a fazer propaganda. O neoliberalismo não faz propaganda antes da hora. Antes da hora, o neoliberalismo faz programação neurolinguística. É uma coisa completamente diferente. A inteligência na comunicação é essa. Não é você ficar dando 3 pulinhos e falando que Bolsonaro é genocida. Durante o período pré-eleitoral, né, antes da eleição, você faz a programação neurolinguística. Quando chegar no período eleitoral, o cara já está programado para a sua ideologia, basta você dizer: fulano tem essa ideologia, estala os dedos e aí você consegue eleger o cara e consegue trazer os elementos que você trabalhou durante a programação neurolinguística. Então, eu falei tudo isso para dizer que a pesquisa de hoje indica o Lula vitorioso, mas não significa que o Lula será vitorioso, principalmente se a gente abaixar a guarda, porque nós estamos fazendo tudo errado enquanto eles estão fazendo tudo certo para eles vencerem. E aí você pergunta sobre a possibilidade do Lula dele chegar lá e reverter a situação e de termos um governo técnico. Não é possível você conceber para um consumidor de um produto a oferta de outro produto. Só é possível a gente ofertar para o povo brasileiro um determinado produto se o povo brasileiro for consumidor desse produto. E nós temos uma história bem interessante, como o Brasil teve a escassez de produção de feijão, que por mais que seja uma coisa extremamente saudável, né, a soja, tentaram utilizar a soja para substituir o feijão no cardápio do brasileiro. E a soja substituiria, em termos nutricionais, ela substituiria com certeza, mas o povo brasileiro não gosta de soja e pronto. O que come soja no Brasil normalmente é porco. E aí eu falo para você, o que acontece? Se nós não mudarmos a cabeça do povo brasileiro a ponto de valorizar a ciência, de valorizar um governo técnico, o governo técnico não vai ter valor nenhum, porque o sensacionalismo vai vencer o tecnicismo. Por exemplo, né, um tema emblemático em que o tecnicismo não conseguiu bater de frente com o sensacionalismo. Kit gay. Né? Assim, a própria forma como a esquerda aceitou chamar o projeto de Brasil contra a homofobia de kit gay é uma prova de que, por mais que o kit gay tenha sido tecnicamente provado como necessário, extremamente eficiente no primeiro mundo,
No Brasil, o sensacionalismo venceu o tecnicismo. Então, no Brasil, o sensacionalismo tem vencido o tecnicismo. No Brasil, o fanatismo religioso tem crescido. A gente imaginava que o fanatismo religioso ia diminuir com o Semancol. Não. O Semancol, ao mesmo tempo, trouxe a dificuldade financeira, a fome, trouxe dores para o brasileiro. E para o brasileiro lidar com essas dores, ele, infelizmente, ele está caindo ainda mais no fanatismo religioso. Então, como que a gente vai conceber a possibilidade de que seja o Lula, seja quem for, ele vai vamos imaginar agora a seguinte situação: tira o Lula da presidência e coloca o Lula montando uma mercearia. Se o Lula montar uma mercearia no local onde todas as pessoas são veganas e o Lula cismar de montar uma mercearia ali para vender carne, ele não vai vender carne, ele vai perder toda aquela carne que está dentro do refrigerador, porque o público é vegano. Então não adianta a gente ter uma determinada personalidade política ou um determinado comerciante para ofertar alguma coisa que não é compatível com a demanda social. E é por isso que eu falo que antes da gente sonhar com o Brasil próspero, com o Brasil soberano, a gente tem que contemplar o Brasil. E aí, basicamente, todo o meu discurso tem sido no sentido de contemplar o Brasil como um todo. A coisa que eu considero, talvez, o maior erro que da esquerda foi ter criado fake news para entrar nessa onda de brigar contra a impressão dos votos. Ah, mas é porque o Bolsonaro está certo? Por mais que o Bolsonaro esteja errado, se tem uma parcela significativa da população brasileira que acredita na possibilidade de fraude nas urnas, a gente precisa concordar que essa parcela não vai acreditar nos resultados. Se ela não vai acreditar no resultado, e a urna ela não serve para empurrar a goela abaixo um governante, ela serve para gerar legitimidade, para o povo acreditar. Se o povo não acredita mais na urna eletrônica, olha, vamos cair na real. A urna eletrônica não cumpre o seu papel fundamental, que é legitimar o candidato. Vamos deixar para lá essa palhaçada de impressão de votos, por mais que ela venha a custar 2 bilhões, que enterra já esse assunto. Bolsonaro não tem mais sobre o que falar, e esses talvez 50 milhões de brasileiros que não acreditam que a urna eletrônica seja confiável não vão ter o que falar mais, acabou o problema. Mas nós partimos para uma situação completamente não ideal nesse sentido. Seria como dizer nesse momento que um comerciante, vamos imaginar que você está numa cidade em que você tem naquela cidade um público que tem dúvidas a respeito da carne friboi. Aquele público pensa da seguinte maneira: olha, a carne friboi, ela é uma carne que tem papelão lá dentro, porque a Polícia Federal mostrou isso. Você tem duas opções: ou você troca a carne e começa a fornecer um outro produto que todo o público vai consumir, ou você vai ter que trabalhar em duas coisas. Você vai ter que trabalhar a desprogramação mental daquele público ali, para explicar que não, a Friboi não tem papelão dentro da carne, e com isso você corre o risco de fechar sua mercearia e perder seus clientes para o outro cara que virou e falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou vender Friboi não, porque já que eu estou na dúvida, eu prefiro não vender. Você pode mostrar resultados de testes de laboratório, você pode mostrar a filmagem da produção da carne, você pode mostrar qualquer coisa, você pode mostrar especialista falando. Se está no imaginário daquela sociedade que a carne da Friboi tem papelão por dentro, cara, não arrisca seu negócio para tentar defender a Friboi. Joga a Friboi para o lado e já começa a comprar carne de outro frigorífico, porque queimou. A percepção popular é que tem papelão, acabou, não vai tentar brigar contra essa lógica. Da mesma forma, é o caso do voto impresso. A esquerda, então, ela entrou nessa onda de brigar com tudo que vem do outro lado só por brigar, e aí ela foi criando essas situações bem difíceis. E é por que eu uso esses exemplos para falar sobre essa pergunta, sobre se teremos um governo técnico. Porque nós, nesse momento, no lugar de nós trabalharmos de uma forma técnica, nós estamos trabalhando o ilusionismo na esquerda. Como que o que tinha sobrado no Brasil brigando contra o terraplanismo, né, a única parte que tinha sobrado do Brasil que ainda brigava contra o terraplanismo era a esquerda. Só que a esquerda percebeu que brigar contra o terraplanismo gera cancelamento, não dá audiência, então a esquerda também partiu para o terraplanismo. Como que nós podemos sonhar que numa sociedade em que os dois lados estão no terraplanismo, fazendo sensacionalismo, fazendo fake news, vai ser possível que um governo, seja representante de qualquer um dos lados, consiga governar de forma técnica e não de forma sensacionalista? Nós estamos apodrecendo nossa sociedade, e a demanda dessa sociedade não vai ser por tecnicismo. A demanda dessa sociedade vai ser por sensacionalismo.
Quando eu falo esse assunto a respeito da importância das urnas eletrônicas legitimarem um candidato e que o voto impresso não é necessariamente uma vitória do Bolsonaro, mas se aprovado ele seria a derrota do Bolsonaro, que o Bolsonaro perderia sobre o que falar, na mesma hora um monte de gente manda mensagem para mim. Tô saindo da sua live agora e não volto no seu canal nunca mais. Agora a pergunta que eu faço para vocês se a gente tiver um governo, né, vamos imaginar que temos um governo do Brasil e vamos imaginar que o presidente Lula chame o Leonardo Stoppa para ser ministro de qualquer coisa. O Leonardo Stoppa vai ter que decidir se ele aplica o tecnicismo e vai aceitar o cancelamento da esquerda, que vai falar, tira o Leonardo Stoppa do ministério, porque o Leonardo Stoppa está usando tecnicismo, e o que a gente quer ouvir não é o tecnicismo, é aquilo que foi prometido. Né? Então, qual que vai ser a postura das pessoas que vão estar na presidência? Elas vão arriscar o próprio pescoço para agir de forma técnica? Eu acredito que não, porque a postura que a gente está vendo na própria esquerda agora não é uma postura técnica. A postura que a gente está vendo na própria esquerda é uma postura de morder o discurso que seja o discurso mais conveniente, não o discurso mais tecnicamente correto. Isso não é só do baixo escalão, isso é de políticos também. E acreditar que todos esses políticos acreditam realmente que estão tomando esse partido, por exemplo, contra a urna com voto auditável do Bolsonaro, como se isso realmente fosse necessário tomar partido nesse momento contra isso. Porque eles realmente acham que isso vai ser um retrocesso? Eu acredito que não. Eu acredito que muitos políticos perceberam que para manter um certo carisma com o público que está hoje desesperado nesse assunto, é preciso tomar partido contra o Bolsonaro, indiferente de ser coisa certa ou coisa errada. Então, como que a gente vai imaginar que lá em 2022 a gente vai ter tecnicismo e não ideologia, sendo que agora a ideologia já é a regra predominante da própria esquerda? Eu acho que não. Eu acho que a diferença entre uma vitória da direita e da esquerda nas próximas eleições vai ser muito pequena para o público, porque a demanda do público atualmente não é mais a demanda que a gente tinha antes. Nós estamos numa pequena bolha. A nossa demanda é uma demanda por informação, por tecnicismo, uma demanda por um Brasil soberano, mas a demanda do Brasil, do grande Brasil, mesmo da própria esquerda, não tem sido isso, tem sido o sensacionalismo. E como é que a gente vai imaginar que dessa demanda possa sair uma oferta de tecnicismo?